Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia bendizei e louvai aquele que é fiel e verdadeiro. Em Gênesis, no capítulo 37, nos fala ali de Jacó, ali com a sua esposa e os seus filhos, aonde José ganha uma túnica colorida ali do seu pai, e aquilo trazia ódio em seus irmãos, porque enquanto eles estavam a trabalhar, José estava a aprender as coisas do reino dos céus. E na verdade, quando o Senhor lhe concede um sonho, é que diz que aonde estando no campo a trabalhar, quando se amarra os feixes de trigo, 11 feixes de trigo, assim como o dele, se levanta e fica acima daqueles 11 que ali estavam, que simboliza que seus irmãos iriam se prostrar diante dele. Assim, quando depois ele conta novamente outro sonho, em que também o sol e a lua se prostram diante dele. E Jacó, compreendendo o sonho, diz: por acaso eu e sua mãe prostraremos diante de ti? E seus irmãos lhe odiaram mais ainda. Mas a palavra diz que Jacó, na verdade, guardou aquelas coisas em seu coração. Por isso a palavra diz: não julgueis nada antes do tempo. Há uma diferença entre alimentar o ódio no coração, mesmo porque a palavra diz que nós não devemos fazer vãs comparações, assim como a responsabilidade é individual. Mas quem alimenta a inveja, assim como persevera no ódio, são aqueles que, na verdade, não guardam as coisas no coração. Antes devemos guardar as coisas boas e não as invejas, as cobiças, as competições. Na verdade, o evangelho não é briga, não é disputa. O evangelho é arrependimento. O evangelho é sabedoria para alcançar vida com abundância e a ressurreição do último dia. Mas é certo, porque o ódio dos irmãos de José, aquilo que na verdade lhe fizeram mal, aonde a palavra diz: o bem que lhes faço me devolvem com o mal. E Jesus nos ensina, assim como bem José disse, ele já havia os perdoado há tempo, mesmo porque sabemos que o Senhor era para com ele. Até mesmo na prisão lhe foi favorecido pelo carcereiro, que ali tudo estava a encarregar dentro da prisão, assim como na verdade quando ali também na casa de Potifar, antes de ir para a prisão. É certo que ali Potifar creu na mentira da mulher, mas a palavra diz que em tudo, em todas as dificuldades que ali José se atravessou, o Senhor era para com ele, assim como ele é para aqueles que nele creem e depositam a confiança. E José disse a eles: por acaso estou no lugar de Deus para vos perdoar? Na verdade, aquele que não alcança o perdão do Senhor, como vai alcançar aquele que não perdoa o seu próximo, como vai alcançar o perdão do Senhor? A palavra diz:
perdoai aqueles que vos ofendem, assim para que o Senhor perdoe as vossas ofensas. Assim como sabemos que José bem disse, os desígnios de Deus, todo o mal que me fizeram, o Senhor transformou nos desígnios de Deus para que se cumprisse o cumprimento dos sonhos. Assim como muitos ainda que dizem, não conte os meus sonhos, os seus sonhos, na verdade, se não contar, quando realizar, quem saberá que na verdade foi a providência de Deus. Mas aquele que na verdade conta, assim como José, e justamente por ser perseguido, e são justamente essas perseguições que se transformam nos desígnios de Deus, porque depois de acontecido nada resolve, e antes, na verdade, anunciai aquilo que o Senhor está a proceder, porque quando se procede da boca do Senhor, se realiza no devido tempo. Por isso a palavra diz, não julgueis nada antes da hora, mas antes guardai aquilo que o Senhor diz em vossos corações, e verás o cumprimento das promessas, porque aquele que vive por promessas excelsas são aqueles que na verdade o Senhor transforma sempre aquilo que vem de maldição em bênção, porque não há quem possa intentar acusação com aqueles que são os escolhidos do Senhor. Por isso, em mais um dia perseverai, sejais firmes e constantes, e depositai a confiança no Senhor, aquele que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão de coração herdou tudo do Pai, nos concede a vida e a ressurreição do último dia.